Capítulo 421 – Acumulação. Embora Fei estivesse muito perto da classe Lua e pudesse facilmente derrotar qualquer um no nível estelar, ele ainda não podia subir no ar e viajar no ar sem apoio. Portanto, ele usou a habilidade Raven e convocou um grande pássaro. Depois que ele pisou nas costas do pássaro grande várias vezes no ar, ele finalmente entrou na cidade antiga com segurança. Ele olhou em volta e sentiu que a cidade antiga da morte parecia assustadora sob o luar. As estruturas colossais de pedra brilhavam sob o luar prateado, mas também contrastavam com as sombras escuras lançadas por elas. As largas ruas estavam vazias e silenciosas, e as únicas coisas que se moviam eram o vento soprando e os fogos fantasmas, conhecidos como fogo-fato, que estavam dançando em cima de ossos brancos. Esta cidade parecia uma cidade que pertencia aos fantasmas. Os grãos de areia estavam por toda parte na rua, e os poços secos também estavam cheios de areia. Os santuários e estátuas irregulares ainda podiam ser vistos, e um enorme palácio que tinha mais de 400 metros de altura ainda era visível de longe. Talvez esta cidade fosse velha demais, o telhado do palácio já havia desmoronado parcialmente. Depois de comparar tudo com a idade da cidade, Fei sentiu que esta cidade estava em boas formas. As muralhas de defesa ao redor da cidade tinham cerca de 100 metros de altura. Ameias densas e torres de vigia foram bem mantidas, mas a única coisa ruim era que uma tonelada de areia se empilhava sobre elas. Fei ficou parado e examinou a área usando seu enorme poder espiritual. Nenhum sinal de vida. Uma cidade morta. A integridade estrutural da cidade é boa, e esta cidade pode conter 30.000 soldados, mas ele logo descobriu algo estranho. Parecia que um campo magnético envolvia a cidade. Fei viu vestígios disso assim que ele entrou na cidade. Os itens nele feitos de metal tremiam enquanto estavam sendo puxados para o chão. Qualquer pessoa mediana iria vacilar nessa situação, e ele ou ela poderia nem ser capaz de andar por aí com itens de metal. Somente quando Fei guardou a armadura de metal do personagem druida e vestiu uma túnica feita de pano e um par de botas de couro, o fenômeno que ele estava experimentando desapareceu. Será que este estranho campo magnético é a verdadeira razão pela qual esta cidade caiu? Fei andou pelas ruas e observou atentamente os arredores. Ele rapidamente rejeitou sua hipótese. Havia muitos esqueletos no chão e eles eram fracos. Assim que Fei os tocasse, eles se separariam facilmente. Pela fraqueza dos esqueletos, Fei poderia dizer que todos eram civis quando estavam vivos. Uma luz de fósforo brilhava nesses esqueletos quebrados. Nenhum dos esqueletos estava completo. Parecia que as bestas demoníacas os atacaram ou uma tropa invasora os matou. Depois que Fei avançou um pouco mais na rua principal, ele viu um alto pilar de pedra com uma tonelada de gaiolas de madeira penduradas sobre ele. As gaiolas continham muitos esqueletos e alguns dos esqueletos estavam tirando os braços da gaiola. Fei sabia que essas pessoas estavam lutando para sobreviver quando estavam vivas e morreram de fome. Ele também viu algumas coroas e alguns acessórios de prestígio em alguns esqueletos, e ele sentiu que eles eram da realeza da cidade, e eles foram torturados aqui por seus inimigos. Ao lado deste pilar de pedra, havia uma tonelada de areia. No entanto, Fei ainda era capaz de ver milhares de crânios. Havia uma pequena montanha feita de crânios, e algumas lanças de ferro com crânios nelas foram apunhaladas no chão em frente a esta montanha. Fantasmas de chamas azuis dançavam nesta montanha, e ela parecia arrepiante e assustadora. Essas pessoas foram massacradas. Um massacre sangrento. Quando Fei caminhou por essa montanha, ele sentiu que ainda podia ouvir os gritos roucos e choros, e parecia que as almas dessas pobres pessoas estavam relutantes em partir. Fei procurou em torno desta cidade antiga, e ainda não encontrou nenhum sinal de vida. O ninho das formigas berserk comedoras de metal ficava a cerca de 100 metros da cidade, e centenas de milhões de formigas berserk comedoras de metal moravam lá.
Era estranho que aquelas pequenas criaturas não estivessem interessadas nesta cidade. Em outras palavras, parecia que essas criaturas estavam com um pouco de medo dessa cidade. Parece que alguma coisa nessa cidade antiga é um inimigo dessas formigas. Essa é a única razão pela qual essas formigas não ocuparam esta cidade. Depois que ele pensou sobre isso, Fei se sentiu confortável colocando sua tropa aqui. Se essas formigas pudessem entrar na cidade, 30.000 soldados nem sequer seriam suficientes para um banquete para todas as pequenas criaturas. No entanto, parece que existe um campo magnético dentro desta cidade. Armas de metal e armaduras de metal não poderão ser usadas. Tanto Tanasha quanto Paris não mencionaram isso em suas anotações. Como meus soldados podem ser colocados aqui? Fei sentiu que havia algumas discrepâncias entre a realidade e os cálculos dessas duas mulheres inteligentes. Essas discrepâncias não deviam existir. Será que este campo magnético só apareceu depois que o Imperador Yassin veio para cá? Fei balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Deixe-me encontrar o primeiro túnel secreto. Nas notas que as duas mulheres deram a ele, ambas recomendaram a Fei que usasse essa antiga cidade deserta como uma segunda base. Esta cidade e a cidade das duas bandeiras poderiam complementar uma outra e fazer sanduíche dos inimigos entre elas. Devido às existências das formigas berserk comedoras de metal, os bandidos do deserto nunca tocaram neste lugar. Embora houvesse rumores de que uma tonelada de tesouros existia na cidade, as elites da classe Lua os haviam levado ao longo dos anos, e essa cidade também não era atraente aos olhos dos aventureiros. O povo de Jax também sabia sobre esta cidade. No entanto, eles não puderam entrar neste lugar. O fosso de areia movediça vermelha que tinha mais de 500 metros de largura e todas as formigas berserk comedoras de metal que viviam ali formavam uma excelente defesa natural que nenhuma tropa de elite conseguia atravessar. No entanto, nas mensagens que Tanasha e Paris deram para Fei, elas disseram que leram um livro escrito pelo Imperador Yassin na Biblioteca Real de Zenith, e descobriram que o Imperador Yassin veio a esta cidade antiga quando a cidade das duas bandeiras estava sendo construída. Embora o Imperador Yassin não tenha encontrado nada de anormal no palácio desta cidade, ele acidentalmente descobriu um túnel subterrâneo que contornava o formigueiro da cidade das duas bandeiras e levava a um lugar fora do fosso de areia movediça vermelha. O Imperador Yassin não contou a ninguém sobre isso. Talvez este sábio imperador tenha guardado o segredo para que pudesse ser usado no futuro. Fei rapidamente encontrou aquele túnel secreto, seguindo as instruções que Tanasha e Paris deram a ele. Quase tudo nesta cidade antiga da morte foi construído usando um tipo de pedra negra que tinha propriedades magnéticas, e este túnel subterrâneo não era diferente. Este túnel tinha cerca de 5 metros de largura e mais de 4 metros de altura. 3 carruagens poderiam viajar lado a lado neste túnel, e os cavaleiros também poderiam atacar aqui. Um túnel subterrâneo como esse era magnífico. No entanto, ficou claro que os criadores desse túnel não conseguiram usá-lo e foram todos mortos. Fei não encontrou nenhum cadáver ou osso no túnel, e não havia partículas de poeira. A única coisa ruim é que não havia ventilação de ar no túnel e não havia muito oxigênio. Se Fei fosse uma pessoa comum, ele morreria depois de ficar no túnel por muito tempo. Fei caminhou ao longo do túnel por cerca de 10 minutos, e ele finalmente chegou ao fim. Havia um enorme portão de pedra de 2 lados que se abria para fora. Ele estava confiante de que uma tonelada de areia estava do outro lado desse portão de pedra. Mesmo que uma elite da classe Lua estivesse aqui, ele ou ela pode não ser capaz de abri-la. Felizmente, o homem parado em frente ao portão de pedra era Fei. Depois que ele mudou para o modo bárbaro, ele soltou sua força física e empurrou o portão de pedra. Ele empurrou o portão. Nesse momento, toda a areia invadiu o túnel junto com a luz do luar. Depois que o ar entrou, ficou mais fácil respirar. Fei calculou o tempo e soube que havia aproximadamente 5 horas antes do amanhecer.
Ele pegou uma caneta e um pedaço de papel, escreveu uma carta e convocou o capa amarela da morte Kaxia de um portal azul. Senhora Kaxia, por favor, dê isso ao estrategista Aryang na Legião Dentes de Lobo. Eles estão 30 quilômetros a sudeste da cidade das Duas Bandeiras. Ok. Kaxia embalou a carta e instantaneamente correu na direção da Legião Dentes de Lobo como um raio. Fei, por outro lado, voltou para o modo assassino. Ele montou muitas armadilhas mágicas ao redor da saída do túnel, e ele voltou para Diablo Vorod satisfeito. Havia apenas uma última missão sobrando. Fei e Helena já haviam entrado no Vorodstone Keep. Este era um edifício magnífico. Comparado com os sombrios e frios túmulos subterrâneos e cidades escuras em que Fei e Helena estiveram antes, o interior da Vorodstone Keep era tão chique quanto o palácio de um rei. Os azulejos de ouro com decorações de cubo branco no chão e no teto decorativo, tudo somado ao luxo do edifício. No entanto, o riso do chefe final, Baal, e os demônios que estavam atacando Fei e Helena de todas as direções arruinaram isso. Este era o lugar mais aterrorizante do Diablo Vorod. Todos os demônios e monstros aqui tinham muita força e tinham alguma inteligência básica. Com armas e armaduras mágicas, cada um deles era equivalente a um guerreiro de 4 estrelas no mundo real. Havia 3 níveis no Vorodstone Keep. Após 4 horas de matança, Fei e Helena finalmente chegaram ao 3º nível a partir do 1º nível. No processo, Helena subiu de nível várias vezes. Ela agora era uma arqueira mágica nível 84 e um paladino nível 46. Fei, por outro lado, ainda estava no nível 99. Embora ele tivesse 1 tonelada de pontos de experiência, seu nível não mudou. No entanto, Fei já estava preparado para isso. Ele não estava preocupado. Este era apenas um processo de acumulação. Depois de passar pela Vorodstone Keep, entrar na Vorodstone Chamber e matar o chefe final, Baal, ele teria completado todas as quests no modo normal, e as mudanças associadas poderiam ocorrer.